Boa tarde a todos. É uma honra de estar aqui. E eu gostaria de agradecer à ministra Campelo, ao ministro Neri, a todos os panelistas aqui, por nos dar essa oportunidade de refletir com os senhores. Eu tenho uma apresentação aqui que reflete sobre as questões que foram abordadas pelo Rômulo. Qual que é a agenda de políticas para a erradicação da pobreza? Eu acho que o Tiago vai me ajudar. Eu gostaria de começar pelo reconhecimento que nós tivemos, que os nossos projetos tivemos, que tiveram muito sucesso na redução da pobreza. Nós medimos isso com vários medidores e nós medimos os resultados da Bolsa Família e o ministro do Desenvolvimento nos falou sobre a lacuna dos mais ricos e dos pobres quando se tange a educação, entre outros. E nós também tivemos a apresentação do meu amigo Rashu Sheikh, falando sobre a redução nas últimas décadas da pobreza, o que é muito importante. E isso tudo tem sido se refletindo na menor desigualdade, na maior igualdade, e mais acesso a oportunidades. Eu gostaria de refletir sobre os direcionadores desse sucesso. E não só, e para que nós possamos ter um melhor futuro. Primeiro de tudo, conseguimos melhorar o crescimento durante essa década. Também tivemos os preços altos das commodities, boas políticas macroeconômicas, mas o principal determinante foi que esse crescimento se traduziu em um aumento das rendas do trabalho. Podemos ver aqui a contribuição para a pobreza, como isso contribuiu para a pobreza. Em diferentes componentes, podemos ver aqui o Brasil inteiro, apenas áreas urbanas, apenas áreas rurais e o Brasil como um todo. Vemos essas diferenças bem marcadas aqui nas diferentes cores. Isso já foi mencionado aqui. Tivemos a questão do emprego que é formal, da formalização do emprego. O fato também de que há lacunas de salários e da altura dos salários, desculpem, não tamanho, o tamanho dos salários. Além disso, a redução de lacunas entre os grupos. Todos persistiram, mas se reduziram. Isso também é verdade. Os grupos, por exemplo, em divisão de sexo, de raça e tudo isso. Sim, políticas redistributivas também têm estado presentes e são fatores críticos para o sucesso. Essa é uma história que nós que trabalhamos em organizações internacionais temos o privilégio de vivenciar. Quando voltamos para os nossos países, podemos contar essas histórias boas. Aqui, se pensarmos no futuro, temos um desafio duplo. Uma das bases do processo de crescimento é o fato que o ambiente externo não está muito favorável e isso dificultou a tarefa. Mas o país tem tido, sim, tem realizado grandes melhorias, mesmo com o ambiente desfavorável. E o maior desafio não é tirar apenas as pessoas da pobreza, mas colocá-los numa jornada de melhorias e de maior produtividade que leve essas pessoas para um espaço mais resiliente, mais de classe média. E esse é um desafio difícil. Como pegar esses 40% da base da pirâmide e levá-los à classe média.
E isso envolve dois temas principais: aumentar a produtividade das pessoas, ou seja, empregos, trabalhos e atividades que gerem produtividades e rendas. E isso, claro, anda de mãos dadas com a criação de empregos. Como a nossa colega já disse da OIT, os rendimentos do trabalho são as principais formas de renda das famílias. Ou seja, precisamos aumentar essa produtividade da renda, aumentando a geração de empregos, não apenas qualquer emprego, mas empregos decentes, empregos que sejam sustentáveis e que não sejam precários. Então, essa questão é complicada. Eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu acho que é útil, e eu queria pensar aqui, como é que os outros países estão lidando com isso? E uma das coisas que aparece quando fazemos essa pergunta, e que está aqui nesse gráfico, é que muitos países no mundo que estão indo bem no aumento, nessa tarefa de aumentar a produtividade do trabalho, da mão de obra. Não apenas no leste da Ásia. Isso aconteceu em outras economias emergentes, da Europa, da ex-União Soviética. E esse crescimento, aqui em diferentes partes do mundo, demonstrado nesse gráfico, mostram o que está acontecendo. Em países, por exemplo, como a China e o Vietnã, parte desse crescimento vem de pessoas mudando simplesmente de setores de baixo valor agregado para outras atividades em outros setores com maior valor agregado. Isso é apenas uma parte da história. O principal, mesmo na China e Vietnã, e lugares como Malásia, Taiwan, Coreia, Polônia, o ponto principal dessa história é que a produtividade do trabalho tem que crescer dentro dos setores. As pessoas precisam se tornar mais produtivas, porque isso é que se traduz em aumento de renda. E isso promove mais ainda a produtividade das pessoas, ou seja, é um ciclo virtuoso. Os trabalhadores estão mais equipados, eles podem se preparar melhor, se capacitar melhor. A agenda futura no Brasil precisa incluir essas questões, esses tópicos. Vimos que, apesar de todo o progresso, quando analisamos os resultados dos 40% mais pobres na base da pirâmide, eles são bastante diferentes. Ainda há lacunas significativas. Os 40% mais pobres têm menos escolaridade, têm com certeza menos probabilidade de ter educação secundária ou primária, a participação deles no mercado de trabalho é menor, e tem mais probabilidade de estarem em atividades de baixa produtividade, como, por exemplo, empregos part-time, etc. Assim, não há tanta diferença entre os mais pobres e os com pobreza moderada. Acho que é muito importante pensar em uma agenda que realmente se concentre nessas questões. Não estou falando perder o foco na pobreza extrema, mas que complemente essa agenda e possa promover a criação de empregos e da produtividade. E temos aqui 3 elementos principais.
O primeiro tem a ver com assegurar que as bases de um processo de crescimento estejam implementadas. Para isso, temos, claro, que lidar com taxas de investimento, etc. Questões macroeconômicas, certo? Mas o outro ponto é como criar um processo dinâmico de criação de empregos pelo setor privado. Como você pode ajudar o seu setor privado a criar esses empregos também? A segunda parte da agenda é assegurar que as pessoas nos 40% mais pobres estejam equipadas para os novos empregos que surgirão. Isso tem a ver com educação, competências, qualificação, as competências necessárias para esses empregos. E uma outra agenda que possa apoiar a empregabilidade das pessoas, ajudando as pessoas a superar os obstáculos que têm para sua qualificação. Eu também gostaria de falar um pouco sobre esses dois principais pontos. Como promover a criação de empregos e a capacitação e qualificação dessa força de trabalho que irá suprir esses empregos. O grande determinante da geração de emprego é o setor privado. Precisamos entender que tipos de empresas criam empregos. E isso acontece em vários países. Nós realizamos um estudo na Europa, no leste da Europa, tentando entender qual era o determinante da criação de empregos lá. E há um segmento relativamente pequeno de empresas que gera a maior parte dos empregos. Então, em média, 15% dessas empresas geram mais de 2/3 dos empregos. E o que tem em comum não é o tamanho, não é pequeno, médio ou grande, não é o setor da indústria. O que tem em comum é que geralmente são jovens, são novas empresas, estão em crescimento, são inovadoras, geralmente são criadas por empresários high-end e não tem sucesso apenas porque geram empregos de qualquer forma, mas são inovadoras. São empresas que têm sucesso por causa dessa inovação, porque estão realizando as coisas de forma mais eficiente, com novos produtos, etc. E a grande coisa sobre essas empresas é que eles precisam ter o ambiente correto para crescer. E num estudo, isso já foi estudado no contexto dos Estados Unidos, e um dos achados é que essas empresas, eles realmente investem no capital humano. Geralmente, elas estão em áreas com altas concentrações de universitários, de pessoas que acabaram de sair da universidade. Geograficamente, geralmente trabalham em clusters. Então, nós temos uma situação nos Estados Unidos onde temos uma concentração de funcionários em algumas cidades. Funcionários altamente capacitados, enquanto em outras cidades eles não tão produtivos, eles não são tão capacitados. O motivo pelo qual eu gostaria de sublinhar essas dinâmicas das firmas é porque
aqui, elas geram muitos resultados muito profícuos. Nos Estados Unidos, nós verificamos que, através desses 7 de funcionários na cidade, nós verificamos em algumas cidades funcionários supercapacitados, como, por exemplo, em Washington, D.C., em Wisconsin. E nessas cidades nós temos muitos trabalhos gerados também para aqueles que não são tão capacitados. É como se fosse um efeito subjacente do principal. E o trabalho é remunerado daqueles que não são tão capacitados é bem alto também. Até porque a cidade trabalha junto. A inovação acaba ajudando aqueles que não são tão capacitados educacionalmente também. No caso, as cidades também que têm menos funcionários com alta educação, elas são também, no caso, têm um resultado bom também por causa daqueles que têm capacitação. Então, a produtividade, a inovação e a educação são muito importantes. Como que nós podemos construir essas dinâmicas em outros lugares também? Nós não podemos baixar os capacitados, mas nós temos que alcançar aqueles que não estão capacitados. No próximo slide, nós verificamos o problema do capital humano e da capacitação. Nós temos muitas firmas que estão tentando crescer, que são importantes principalmente para aqueles trabalhadores que estão nos 40% de baixo, né? O que pode ser copiado aqui no Brasil. A educação é muito importante. Na linha de cima, nós temos os trabalhadores educados, que crescem muito rápido. Nós temos uma lacuna muito grande entre esses e o resto da população. E também a lacuna de desigualdade, que é muito grande. Como nós podemos verificar na apresentação dos outros panelistas. E nós precisamos de macroeficiência para diminuir essa lacuna entre os mais baixos e os mais altos. Assim, quando se trata de educação, nós temos uma lacuna muito grande também. A agenda de redução dessa lacuna é uma agenda de reduzir a desigualdade. Nós temos que pensar, quando se trata de educação, nós temos que pensar do pulo do estudante entre o sistema de educação e o sistema do mercado de trabalho. Os empregadores aqui no Brasil e em outros lugares do mundo reclamam porque eles não encontram os trabalhadores com as habilidades necessárias. E isso é muito importante e reflete nos investimentos que eles fazem nesses funcionários. E também reflete no fato de que essas habilidades que são demandadas estão mudando muito rapidamente, principalmente com a tecnologia e com a dinâmica de produtividade. E eles estão mudando de uma maneira onde os empregadores traçam as suas metas e traçam como que os empregados devem trabalhar. Assim, eles devem ter as habilidades de acordo com os seus empregadores, tanto de resolver problemas, quanto entre outras habilidades, até manuais. Eles não podem ter só a educação da escola, que é fundamental, mas não é suficiente. Assim sendo, todas as habilidades são relacionadas. Nós temos todas as habilidades, desde o começo da educação, são importantes. E elas são importantes também para construir o fundamento, a fundação do nosso mercado de trabalho. Eu sei que eu tenho só 2 minutos. Então, eu gostaria de
fazer um outro ponto. Como que nós apoiamos o trabalho e o mercado de trabalho? Tudo que eu disse funciona muito bem para muitos setores, mas não para aqueles que estão face a muitos obstáculos, ou seja, obstáculos multidimensionados para entrar no mercado de trabalho. Por exemplo, uma combinação de não ter as habilidades e também de estar geograficamente desavantajado, por assim dizer. E também barreiras discriminatórias, ou porque eles fazem parte da minoria. Eles podem até estar face a um obstáculo para quanto à sua própria aspiração. Por isso, nós temos que ter políticas públicas, principalmente para o mercado de trabalho, que envolve identificar esses obstáculos, para ajudar essas pessoas a entrar no mercado de trabalho. A Margaret, minha colega, mencionou isso ontem. É muito importante interconectar os programas de transferência com o apoio à implementação de políticas para o emprego, assim incluindo o foco na inclusão no que tange ao emprego. E nós precisamos de uma abordagem mais sistêmica. E agora é o último slide, ou o meu penúltimo ou meu último slide. E é muito interessante a maneira que nós estamos vendo em alguns países, principalmente na Europa, mas não só na Europa. As instituições que estão responsáveis pelas transferências e são responsáveis por participar em uma parceria com outras agências nessa transferência. Eles estão participando também ou seja, a ajudar as pessoas a encontrar o emprego. E isso é muito importante. E esse processo é muito detalhista. Nós temos uma macroperspectiva e microperspectiva quando se trata desses programas. Nós temos que abordar as dificuldades quando se está no mercado de trabalho. Qual que é essas dificuldades? É porque o trabalhador não tem a capacidade, não tem a habilidade, é porque eles têm discriminação, estão sendo discriminados. Nós temos que definir esses detalhes e as prioridades, definir quais são as vantagens e desvantagens, e também temos que verificar quais são as principais intervenções que vão nos ajudar quanto a isso. Nós tivemos muitos casos onde as mulheres e os homens tinham até uma escolaridade suficiente, mas eles tinham responsabilidade com a casa, com a sua moradia, e eles tinham alguns outros obstáculos. Há outros casos como esses, e outros casos até mais difíceis, como população que não tem uma escolaridade alta, que são discriminados no mercado de trabalho, que precisam de um outro tipo de apoio. E eu acho que nós podemos verificar aqui como podemos modificar essa agenda para alcançar toda essa população, e para que nós possamos permiti-los alcançar uma renda maior. E não termos um espaço tão resistente, tão resiliente, quando se trata desses projetos. E para concluir o meu último slide, nós não podemos tirar o nosso foco dos sucessos que nós tivemos aqui no Brasil, em outros lugares, na redução da pobreza. Quando perguntada sobre a nossa próxima agenda, eu acho que é muito difícil de responder essa pergunta. Até porque nós temos que aludir a capacidade das municipalidades locais e a participação da sociedade civil, que tem tudo a ver com o crescimento do Brasil como um país. Assim, nós conseguiremos. Para que nós possamos ter mais igualdade, nós temos que criar mais oportunidades para os que estão na faixa baixa, na categoria baixa, para que eles possam ter uma elevação. E eu acho que isso é tudo. Muito obrigado.